Governador, eu fiquei estarrecido, com as declarações da doutora Ludmila Rajar, do que aconteceu com ela em Brasília no final de semana. Algo que eu nunca imaginei que eu assistiria isso no Brasil. Ela, pré-convidada, vamos chamar assim, para o Ministério da Saúde por parte do presidente da República, compareceu a uma reunião que teria durado 3 horas e depois, no domingo, numa reunião mais breve em que as cartas já estavam mais ou menos definidas e ela não aceitaria o convite. Só que num curto espaço de tempo, ela recebeu ataques assim violentíssimos, né, pelas redes sociais, tudo indica, evidentemente pelos bolsonaristas, teve o seu telefone pessoal, do qual ela atende os pacientes, divulgado na internet, foi ameaçada de morte, teria, segundo ela, ocorrido tentativas até da invasão do hotel onde ela estava em Brasília, e ela passou, tendo em vista uma situação grave dessa, a ter segurança, andar com segurança e com carro blindado. Isso simplesmente porque ela seria indicada ao Ministério da Saúde por ter posições bastante conhecidas. No mesmo dia, domingo, o Brasil, com pequena participação de pessoas em várias capitais, também tivemos a ação desses extremistas, inclusive, salvo engano, em frente à casa do senhor, se eu não estiver enganado. Como é possível a democracia, a Constituição, o Estado Democrático de Direito reagir frente a esse extremismo? Deveria reagir. Aliás, já deveria ter reagido, né, Vila? 2 anos de um regime fascista. Nós estamos vivenciando um regime fascista, autoritário. A ameaça que a doutora Ludmila recebeu ontem, isso é típico do fascismo, do nazismo. Por ser uma boa médica como foi dialogar, aliás, ela agiu corretamente diante de um convite para dialogar, ela foi dialogar, expressou a sua opinião, defendendo a vacina, defendendo o distanciamento, defendendo o isolamento das pessoas com mais idade, defendendo o uso de máscaras, fez a colocação correta, como qualquer bom profissional da medicina. Foi surrada pelas redes sociais e estimulada pelos filhos do presidente Jair Bolsonaro. É, como você colocou, vergonhoso uma circunstância como essa. A doutora Ludmila teve que ter proteção pessoal nas poucas horas que passou em Brasília e praticamente não conseguiu dormir, tamanhas ameaças que recebia e os xingamentos que ouvia do seu apartamento no hotel em Brasília. Isto não é um país que respeita a democracia, isso é um país autoritário que está aceitando esse tipo de comportamento. É vergonhoso o que aconteceu no último domingo em praticamente todas as capitais brasileiras. Todos os governadores que, como eu, apoiam o distanciamento, apoiam a necessidade, a obrigatoriedade do uso de máscaras, que tomaram medidas restritivas para proteger vidas, fomos ameaçados, Vila. Todos, eu falei com vários, Rui Costa na Bahia, Flávio Dino no Maranhão, Camilo Santana no Ceará, Wellington Dias no Piauí, Renato Casagrande no Espírito Santo, governadores que não são bolsonaristas, que não são entreguistas, que não são adesistas ao governo Bolsonaro, foram ameaçados. E não foi diferente em frente à minha casa. Durante 3 horas, Vila, ouvi ameaças, xingamentos a mim, a minha esposa, aos meus filhos. É lamentável uma circunstância como essa. Pessoas colocando a bandeira brasileira no ombro, como se brasileiros fossem patriotas, patriotas falando palavrões, xingando, ameaçando. Vou matar você, vou matar sua mulher, vou matar seus filhos, vou incendiar sua casa. Foi isso, com um caminhão de som fazendo colocações dessa natureza. 2 foram indiciados e agora na polícia vão ter que responder por essas ameaças. É um absurdo. O Brasil vive uma circunstância inimaginável. E um Congresso Nacional sereno, como se o país estivesse vivendo um momento de equilíbrio, como se nós estivéssemos aqui vivendo uma pandemia, como se nós estivéssemos perdendo 2.000 vidas por dia, como se a situação da democracia não fosse atentada, como se não tivéssemos manifestações feitas pró-ditadura militar. É inacreditável. O que o Brasil vive neste momento é inacreditável. E atende ao interesse de quem? Do negacionista. E por quê, Vila? Sem povo na rua, sem a participação popular, o povo, não estou falando milicianos fantasiados de patriotas que vão às ruas para xingar e ameaçar as pessoas como você, como jornalistas, como cientistas, como médicos, como governadores e como muitos prefeitos e prefeitas que são ameaçados semanalmente.
Estou falando aqui dos que são brasileiros, realmente, que querem o bem do seu país. Sem rua, sem este movimento, porque as pessoas que têm consciência estão usando máscara quando saem das suas casas e não fazem aglomerações. Então, quanto mais perdurar essa pandemia, mais o negacionista surfa nesta onda, brincando com a vida e com a saúde dos brasileiros. Enquanto ele faz churrasquinho e leitãozinho assado no Palácio do Alvorada, brasileiros morrem por falta de fome e morrem pela Covid-19. Enquanto isso, o presidente, quando vai ao Guarujá ou quando vai à Praia Grande, vai lá surfar brincando de jet ski com uma criança mimada e promovendo aglomerações. É muito triste esse país, Vila. Muito, muito triste. Eu me solidarizo com você também, que eu sei das ameaças que você recebe diariamente. Diariamente você é ameaçado, você adotou medidas também acautelatórias, medidas legais também, à sua proteção e da sua família, mas é lamentável que tudo isso esteja acontecendo no Brasil. Mas eu quero dizer aqui para vocês que estão nos ouvindo, eu vou resistir. Eu, como governador do Estado de São Paulo, no uso do meu mandato, que fui eleito com 13 milhões de votos, eu vou fazer o enfrentamento desse negacionista com todas as forças que eu puder reunir. E acho que todos os brasileiros, independentemente de partidos, de posições e de eleições, que puderem estar unidos para enfrentar este mal maior, este vírus, porque nós temos o coronavírus e o Bolsonaro vírus. Nós teremos que estar unidos para fazer esse enfrentamento. E não é em torno de nenhum nome para a presidência da República, não. É de um projeto para resgatar o Brasil, a liberdade de expressão, a prioridade à saúde, à educação, à proteção ao meio ambiente, a retomada das relações internacionais, a volta da liberdade completa de expressão e os princípios basilares da democracia no Brasil, Vila.